Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Nós falamos na semana passada sobre Rosh Hashanah e hoje a gente vai continuar um pouquinho para entender a essência do dia. O que aconteceu no dia de Rosh Hashanah, principalmente a primeira ocasião, criação do homem. Qual é? Se a gente fala da criação do mundo no Rosh Hashanah, por que não comemorar Rosh Hashanah no primeiro dia da criação, 25 dias longo? Eu vou fazer uma pergunta. E ó, Por que nos Hakim, por exemplo, pensa? A gente sabe que Israel é uma noite na diáspora e tudo. Por que Rosh Hashanah em Israel também é assim? excelente pergunta. Porque para entender por que Rosh Hashanah é 2, temos que entender por que na diáspora são 2. E nas outras ocasiões, é porque você não tinha tempo hábil de avisar as pessoas do Rosh Chodesh. Sim. Então eu precisava avisar quando começou o mês para a pessoa saber quando é o Chag. Como na diáspora não dava tempo, então as pessoas faziam 2 dias na dúvida. Rosh Hashanah é que dia do mês? É o próprio Rosh Chodesh. Então você não consegue avisar nem na diáspora, nem em Israel. Como que você vai avisar todo mundo que é Rosh Chodesh? A Torá fala em 2 dias. Tem fonte na Torá. Na verdade é chamado os 2 dias de um dia só. Mas o motivo por que você faz 2 mesmo em Israel, motivo lógico, é porque você não tem como avisar ninguém que é Rosh Chodesh. Não dá tempo de avisar ninguém. Então se fazem 2 dias, mas que é considerado como um dia só. Então, Yom Harichá, Mas um dia é cumprido. considerado como um dia só. Mas isso é filosófico. É Considerado, depende para que... Não, mas se você faz um dia só, é óbvio que ele... Não se faz um dia só. Não é assim. O Rosh Chodesh depende de ver a lua. De virem testemunhos, chegarem a tempo. Então eles tinham que chegar no dia 29 e falar que viram, para santificar o 30º dia como o primeiro. Por que Rosh Hashanah, que faz os 2 dias, em Israel também, é considerado um só? Não, espiritualmente falando é considerado um só. Ruchniut, porque é um dia que Deus está sendo coroado. Então ele é um processo longo. Na verdade, Hassidut tem vários mamarim extremamente profundos que explicam o que acontece nos mundos superiores, na hora do toque de shofar, etc. Então, pela visão de cima, isso é considerado um dia Yom Harat Olam, o dia que o mundo ganhou seu objetivo. E voltando à pergunta, então, por que Rosh Hashanah não é comemorado na criação? É porque a criação não tinha objetivo nenhum, somente ela. Do homem. O homem que veio dar um propósito para toda a criação. Então o mundo foi criado antes do homem. Por quê? Tem 2 explicações. Uma, porque o homem é a principal criatura. Então é como um banquete. Primeiro você prepara, né, Sarita, né? E aí vem o convidado. Tem outra explicação, que é o inverso. O homem ele tem que lembrar que se ele pecar, ele desce lá embaixo. E Deus fala para ele, saiba que até um mosquito veio antes de você. Eu criei tudo antes de você. Então se você peca, você está lá embaixo. Então tem as 2 visões. O homem sendo justo, correto e honesto, ele está acima de toda a criação. O homem que peca, ele está abaixo de toda a criação, até mesmo do mosquito. Por que o mosquito é usado como exemplo de algo muito vil? Porque o mosquito, ele come e não extrai nada. É um animal que ele só põe para dentro. Então ele nem sequer contribui com o mundo, nem com adubo. Então ele não tem nada. Então por isso ele é a pior das criaturas. Não pior, tudo é criatura de Deus, mas em relação a comparar um homem como um pecador, como alguém muito ruim, ele é pior até mesmo
do que um mosquito, porque não só que ele não deixa coisa boa, ele ainda está fazendo mal. Ali, Os animais não deixa fazem mal. dormir à noite. Nossa, Ali, tira a palavra. Tem isso também. Animal que mais Um adendo mata. técnico. Hã? O animal que mais mata. Doenças. Na verdade é a mosquita. É a mosquita. Vamos lá. Agora, o homem, na criação, é dito que ele foi criado para cuidar do mundo. Obviamente que não é só isso. Por quê? Se fosse para cuidar, bastavam anjos. Por que Deus não usou anjos? Para que o homem? Qual a diferença entre um homem e um anjo? Livre-arbítrio, exatamente. O anjo não tem. Mas outra diferença é que o anjo, ele é criado apenas por uma sfirá. Ele tem uma característica. Então o anjo, na verdade o anjo não tem nome. Os Gabriel, Rafael, na verdade ele tem o nome da missão dele. Então se ele vai fazer algo de bem, ele é Chesed, ele é só bondade. Se ele vai punir, ele é o anjo Gabriel de Gvurá, ele só tem severidade. Então o anjo ele só pode ter uma característica. E por isso, quando o Jacó, ele luta com o anjo e ele vence, ele pergunta qual é o teu nome? O anjo fala, para que você quer saber meu nome? Não porque ele não queria falar. Ele falou, o nome que eu tenho agora não é o nome que eu vou ter daqui a 2 minutos, quando Deus me dá outra missão. Então eu não tenho nome. Já o homem, ele não é composto de uma sfirá. Ele tem as 10 sfirot, que a gente aprendeu muito no Tânia já. Que o homem tem a bondade, a severidade, tudo lá. Tudo fazendo bagunça dentro dele. E ele tem que saber qual usar no momento correto. E por que o homem tem tudo isso? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Que Deus também é tudo isso. A gente falou como que Deus se representa na criação, em toda a criação, através das 10 sefirot. Então o homem, quando ele foi criado, ele não foi criado apenas para cuidar. Isso um anjo pode fazer. Põe um anjo chamado cuidador, seria, sei lá que nome, Shmuriel, de Shmirá e o nome de Deus, e acabou, ele vai cuidar. Não, o homem foi criado para fazer florescer, para fazer crescer, para transformar o mundo. E o homem, para poder fazer isso, ele precisa de várias ferramentas. Tem um momento de ser bondoso e tem um momento de ser severo. Então, através dessa criação do homem tão complexa e composta, ele consegue dar propósito para o mundo, construir o mundo através das suas mais diversas ferramentas. Então, no dia da criação do homem, é o dia que o mundo realmente valeu a pena. É o dia que o mundo ganha um objetivo. A gente não vem aqui só para sofrer, a gente não vem aqui só para passar o tempo, a gente vem para transformar o mundo. E essa é a conversa que tem entre as almas. Se diz que no hospital tinham 2 almas conversando. A alma de alguém que acabou de falecer e a alma de alguém que está nascendo. E aí elas se encontraram e a alma de quem ia nascer falou, não, me conta como que é esse mundo. Ele falou, esse mundo é uma maravilha. Por quê? Porque com um pouco de dinheiro você consegue mudar o mundo. Com um pouco de dinheiro você dá tzedakah. Vem luz para o mundo. Com um pouco de dinheiro você compra o tefilim, você traz outra luz. Você compra comida para Shabbat, mais luz. O único problema é que até conseguir esse pouco de dinheiro você já morreu também. Mas a verdade é que o mundo a gente veio para transformar. E por isso que a alma, embora no começo ela não quer vir para o mundo, porque ela está muito bem, obrigada, lá em cima, embaixo do trono celestial, mas depois que ela está aqui, ela não quer ir embora. Ela está transformando o tempo todo esse mundo para Hashem. Muito bem. Rosh Hashanah, temos uma reza muito importante, a partir de Rosh Hashanah até Yom Kippur. E aí eu sei que o Rabbeinu Ezra vai falar, não, porque os faradim fazem todo mês. Às vezes se faz ou não. Avinu Malkin. Não menciona Slichot? Tem Slichot, não tem? Você está fazendo Slichot? Não estou fazendo. Acho que é Nazir. Nessas horas é bom. Mas eu gostava, acho lindo ser Se igual. Eu também converteu. acho. Põe um pouco de água, por favor.
Estamos agora na página 331, Avinu Malkeinu. Eu sei que esse é o Sidur normal, não é o Sidur de Rosh Hashanah e Kippur, Mahzor, mas nós temos ele também porque o Avinu Malkeinu é recitado em diversas ocasiões. Avinu Malkeinu, eu posso falar que é um poema. Aqui na sinagoga a gente lê todos os versículos, são 44 versículos em voz alta, e 1 ou 2 anos a gente pediu para alguém ler a tradução também. Avinu Malkeinu, Hatanu Lefanecha, nosso Pai, nosso Rei, nós pecamos perante Ti, nosso Pai, nosso Rei, não temos outro senão a Ti. Eu não vou ler todos agora, tá? Mas nós fazemos vários pedidos aqui. Fecha a boca dos nossos oponentes e acusadores, apaga todos os documentos de dívidas. Claro que a gente fala dos pecados, né? Entre vários outros. Talvez a gente vai entrar em um ou outro, mas o foco é o poema em geral. Quem compôs esse poema? A Gemara, no Tratado de Tanit, traz que Rabi Akiva, certa vez o que aconteceu, tinha seca em Israel. Então um rabino decretou 13 jejuns, 12, 13 jejuns, e não choveu. Depois veio Rabi Eliezer e ele recitou 24 bênçãos de Yom Kippur para tentar fazer chover e não choveu. Virou Rabi Akiva e ele falou 2 Avinu Malkeinu, Avinu Ata. Nosso Pai, nosso Rei, você é nosso Pai. E Avinu Malkeinu, Aselemancha, nosso Pai, nosso Rei, faça por você. E naquele momento começou a chover. Então, essa é a primeira fonte que nós encontramos de Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Quando nós recitamos aqui na sinagoga, se abre o Aron, se abre a Arca Sagrada. Durante o ano normal, dias normais, realmente a gente recita só 2 Avinu Malkeinu curtinhos. E entre Rosh Hashanah e Kippur, nós recitamos também os versos. No Shabat, nesse caso, esse ano, que temos o Shabat logo em seguida de Rosh Hashanah, Yom Kippur cai no Shabat. Então tem toda uma discussão se recita ou não. Por quê? Porque em Shabat não se fazem pedidos. E o Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, nós estamos fazendo vários pedidos. Então tem vários costumes. De acordo com o Talmud Yerushalmi de Jerusalém, não se recita no Shabat. Tem aqueles que sim recitam. Por quê? Porque são pedidos em momentos de stress, de tzuras, problemas. Então, quando tem muitos problemas, você sim pode pedir no Shabat. Então, tem vários costumes que diferenciam se vão fazer ou não. Nós, costume Chabad, não recitamos Shabat. No Yom Kippur, que cai no Shabat, nós recitamos apenas na Neilá, na última reza, porque realmente é um momento muito mais sensível. E geralmente o Avinu Malkeinu acaba sendo recitado depois do Shabat, que o Hazan fica enrolando aqui na sinagoga, e já está depois do Shabbos. Quando se faz Rosh Hashanah, os 10 dias que tem de Rosh Hashanah Kippur, em dias de jejum também, jejum público, também nós devemos recitar o Avinu Malkeinu, e tem algumas diferenças, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, tá? Temos aqui o Avinu Malkeinu primeiro. Nosso Pai, nosso Rei, nós pecamos perante Ti. Esse nós não falamos em Rosh Hashanah, porque em Rosh Hashanah não se fala de pecados. É interessante que em Rosh Hashanah é o dia que Deus julga, e em Rosh Hashanah não se fala de pecados. Yom Kippur, sim. Os 10 dias de Teshuvah, sim. Mas em Rosh Hashanah não se mencionam, e tampouco temos alguns Avinu Malkeinu, é que aqui nesse Sidur ele não deixou claro, mas o Avinu Malkeinu Slach Mechol Echol Avonoteinu, perdoe todas as nossas transgressões, o próximo, e o seguinte, esses 3 não se recitam no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah não se foca em pecados. Muito interessante isso. Na teoria, Yom Kippur deveria vir antes do Rosh Hashanah. O que é Yom Kippur? Pedir perdão. O que é Rosh Hashanah? Coroar Deus como rei. Então, primeiro você pede perdão,
Depois você vai coroar Deus como rei. Primeiro limpa a barra e depois você coroa Hashem. Por que a ordem não é essa? Por que primeiro coroamos Deus? É porque no Rosh Hashanah a conexão é tão forte, tão profunda, que está acima dos pecados. Então nós estamos primeiro nos conectando com Deus, Ele como rei, e aí automaticamente isso já garante o perdão do Yom Kippur. Ajuda no perdão. Porque a conexão é muito mais forte do que pecados. O que é Avinu Malkeinu? Tá? Nosso pai, nosso rei. Se conta, uma vez tinha um menino, que nem nosso querido Naftali aqui, foi um shlemazon, faltou sorte. Por quê? Porque o pai era professor na escola. Não foi fácil, né, Naftali? Quantos anos? 2 anos. Não foi nada fácil. Por quê? Porque o pai sabe muito bem o que o filho fez na escola. Bom, então tinha um menino, que o pai era o professor, e ele estava na escola, e ele fez bagunça na aula, e o professor foi lá e deu um zets. Aí o menino falou, Tate, meu pai, me bateu, assim, fez bagunça. Hoje em dia, o professor tirou nota dele, tirou recreio, mas pai, como assim? Aí o pai falou, não, aqui na escola eu sou professor. Você tem que me respeitar como professor. Tá bom. O menino aceitou. Ele chegou em casa, o filho foi pro pai e falou, Tate, por favor, fala pro professor pegar mais leve comigo. Isso é Avinu Malkeinu, isso é nosso pai, nosso rei. O que é pai? É amor. É todo o conceito de amar. O que é rei? Temor. O rei você teme. Você honra por temor. Não sei que seja um rei Davi, não no momento de guerra, o rei Shlomo que ama, mas de forma geral, um rei é temor. Nós aprendemos isso na Mishnah também. Então, nós sabemos que estamos sendo julgados, mas o tempo todo a gente fala Avinu primeiro. Hashem, antes de rei, você também é nosso pai. Então isso desperta Rahamim, desperta piedade para que o rei, que é nosso pai, também faça tudo o que a gente está pedindo. Isso que está por trás do poder desse poema é lembrar que o rei, ele também é nosso pai. E quando o rei é pai, é muito mais fácil dele perdoar, é muito mais fácil dele ceder o que precisa, porque um pai é assim. Um pai, geralmente, claro que tem exceções, mas geralmente um pai, ele consegue ceder um pouquinho mais do que o rei. Se nós olharmos o texto, temos algumas diferenças, por exemplo, quando recitamos Avinu Malkeinu em Rosh Hashanah ou num jejum. Que aí em Rosh Hashanah nós pedimos aqui o quarto Avinu Malkeinu, Hadesh Aleinu Shana Tová. Nosso Pai, nosso Rei, nos inove um ano bom. E num jejum nós falamos Barech, abençoe para um ano bom. Também aqui embaixo, na página 331, nós lemos que Hashem nos escreva para o livro da vida, uma vida boa, nos escreva para um livro de redenção e salvação, nos escreva para um livro de sustento. E quando é jejum, nós falamos, nosso Pai nos lembre para vida, para redenção e etc. Então tem essas diferenças. E isso é, assim, de forma geral, essa diferença que a gente pode encontrar no Avinu Malkeinu. Na reza de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, depois dos toques do shofar em Musaf, nós falamos o seguinte trecho: Im kevanim, im keavadim. Im kevanim rachameinu. Se somos como os teus filhos, então tenha piedade. Se somos como o rei, então tenha também piedade como um amo tem piedade sobre seu escravo. A gente menciona os dois. O que é mais elevado? Ser filho ou ser escravo?
Claro que ser filho é uma conexão muito profunda. Existem vantagens no escravo. Primeiro, que o escravo, ele faz porque o amo mandou. O filho põe o entendimento dele. Não sei se meu pai realmente quer. Por outro lado, o filho põe sentimento. Tem uma história muito interessante, uma vez de um senhor muito rico, que ele tinha um filho único. Já era viúvo, esse senhor, mandou o filho para Yeshiva, para estudar em outro país. Então, se eles moravam em Israel, mandou para Babilônia ou vice-versa. Num dado dia, anos depois que o filho estava estudando, chega o escravo do pai, que é um escravo muito fiel, um cara bom. O escravo chega e fala, olha, teu pai bateu as botas, morreu. O filho rasga a roupa, como se deve fazer pela Alahá, chora. Depois da semana de Shiva, o filho pergunta para o escravo, não, e agora as coisas do meu pai? E nisso o escravo dá um sorriso enorme. Toma aqui como chama, o testamento do teu pai. E o pai, com a caligrafia dele, escreveu, querido filho, eu te amo muito, mas eu deixo todos os meus bens para o escravo. Você pode escolher apenas uma coisa. Uma coisa? Eu só posso escolher um bem do meu pai. O filho começou a chorar. Falou, imagina, se ele foi um pai carinhoso, me deixou agora sem nada. Vou escolher o quê? Um vaso? O que eu vou fazer com o vaso? Começou a chorar. Foi falar com o Rabino. O Rabino, quando leu o testamento, falou, teu pai é muito esperto. E ele te deixou um teste, vamos ver se você é esperto também. O filho começou a pensar. Chegou para o escravo, falou, eu posso escolher uma coisa só? Você. Eu quero você é meu bem. E o que acontece? Existe uma lei que Kol Mashekana Eved Kanadon, tudo que o escravo adquire é do mestre, do amo dele. Então, o filho, pegando o escravo como sua posse, tudo que era do escravo, que o pai deixou para o escravo, passa a ser dele. O escravo não podia negar, porque escravo é posse. Por que o pai fez isso? Porque se ele não assim fizesse, o escravo poderia simplesmente sumir com tudo, ou não cuidar bem. Mas já que é dele, claro que ele vai cuidar. Então, o pai fez isso para também testar a inteligência do filho. Então, essa história mostra para a gente o quê? Essa regra no Talmud mostra que tudo que é do escravo é do dono. De novo, o que estamos estudando agora. Tudo que é do escravo é do dono. Logo, tudo que é meu é de quem? De Hashem. Então, quando eu estou pedindo para Hashem algo para mim, é para mim? Não, é para ele. É posse dele. Como a gente já falou na semana passada. Por que eu faço pedidos no Rosh Hashanah? Porque eu quero? Não, porque eu quero servir melhor a Hashem. Então, sim, ser escravo tem um lado positivo. Deus cuida de mim não porque eu preciso. Como a gente falou no Tânia Moishaveh. Nós não somos tão importantes assim. Mais para frente o Tânia vai mostrar que somos super importantes. Não tem problema. Mas, por esse ponto de vista, Hashem, eu sou teu escravo. Então me dê, porque na verdade o Senhor está dando para si mesmo. De forma geral, o serviço, a diferença do serviço divino entre escravo e filho, é que o filho é o estudo da Torá, representa estudar a Torá, porque a Torá foi dada com amor, e não, na entrega da Torá fomos chamados também de filhos. E o escravo é o assunto de cumprir as mitzvot. Cumprir uma mitzvah, um preceito divino, um mandamento, independe da minha compreensão, assim como o escravo. Se eu mandar o escravo cortar trigo, ele não tem que entender o que eu vou fazer com o trigo. Ele tem que obedecer. Ponto final. Assim é com os mitzvot. Depois que a gente cumpre, a gente também é filho, tem que ir atrás da explicação, mas cumprir tem que ser apenas porque Deus mandou. Sem questionar. Não.
Não. Porque somos filhos também. Então a gente tem que questionar, mas meu questionamento não pode interferir no cumprimento da mitzvah. Então, eu não entendo o tefilim, não vou pôr. Não, você vai pôr, porque você é escravo de Deus. Como filho, vai entender por quê. É uma coisa que o escravo, ser escravo de um judeu vale a pena. Tá? Eu não estou falando isso só para quem está aqui, é para todo mundo que vai falar depois de escravidão na Torá, etc. Existem leis de como um amo deve tratar o seu escravo. Se tem um travesseiro na casa, quem vai usar? O escravo. Se tem um cobertor, o amo fica passando frio. Por isso que também está escrito, Kana evet, Kana adon. A pessoa compra um escravo, ele compra um amo para si. Ele tem que tratar o escravo melhor do que ele mesmo. Quando ele vai dispensar o escravo, tem que dar um monte de presentes. E no caso de um escravo cananeu, não judeu, se ele bateu no escravo e feriu, depende do órgão, o escravo está livre. Quebrou o dente. Quebrou o dente, o olho, está livre. Então, assim, tem muitas leis, não é tão simples ter um escravo. Hoje em dia, não existe mais. Mas esse é o lado que a gente traz do escravo. No cumprimento das mitzvot também, ser escravo ou ser filho. Ser filho é com orgulho que ele cumpre a mitzvah. Então ele anda de kippah na rua, tô nem aí. Mostrar para o mundo. Escravo é aquele que cumpre, que é obrigado. Então eu vou usar chapéu em cima, não esse, óbvio, porque não esconde nada, né? Não eu sou judeu com esse chapéu. Eu vou usar um boné porque tenho medo. Claro que usando o boné está cumprindo com o preceito de usar uma cobertura, mas é de uma forma de esconder. Então, eu vou fazer o lavetrog, mas escondido, não na frente da loja. Porque eu não vou pôr na mesa usar, eu vou pôr, mas eu vou fazer um buraco e colocar atrás da porta. Tá cumprindo a mitzvah? Tá. Mas não é o ideal. Esse é como o escravo, que é forçado. O filho, ele faz com amor, com orgulho, quer que todo mundo veja. E óbvio que é melhor fazer dessa forma. Temos que tentar fazer como o filho. Por quê? Porque o filho, ele tem um amor especial. Ele traz um sabor para o cumprimento das mitzvot dele. E quando Hashem vê que ele está cumprindo como filho, então Hashem também quer dar mais para a pessoa. Por isso que a gente sempre fala de falar Baruch Hashem e agradecer o tempo todo. Por quê? Porque Hashem fala, você agradece, eu quero te dar mais motivos para agradecer. Você reclama, e o contrário também acontece. Por isso que a gente vê que quando as tsuras nunca vêm sozinhas. Coisa quebra em casa, quando quebra o chuveiro, depende da minha atitude, eu sei que vai quebrar mais coisa. Por quê? Você reclamou, Deus fala, você acha que isso é ruim? Peraí. Então, também agradecer, quando você agradece por uma coisa boa, Deus fala, peraí, você acha que isso é bom? Deixa eu te mostrar o que é bom. Então, temos que agradecer, ser como filhos. Conceito do escravo de cumprir, porque tem que cumprir, mas como filhos, para atrair esse sentimento, esse amor que é tão necessário. E Hashem também trata a gente assim. Hashem também enxerga a gente como filhos. Às vezes, filhos um tanto rebeldes, mas ele, nesse momento, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que chamamos Deus de Rei, fazemos alterações na reza para chamar Deus de Rei, temos que lembrar que Ele é Pai também. E que Ele quer abraçar. Uma história muito bonita, que até se tornou conhecida alguns anos atrás, um Hazan chamado Tzudik Greenwald. Qual é a história desse Hazan Tzudik? Ele, uma vez fez um Yom Kippur, ele cantou o Kol Nidrei, e uma pessoa se impressionou. Ele estava em Frankfurt, e tinha um visitante na sinagoga que se impressionou com o Kol Nidrei desse Hazan. Ele falou, não é só um Kol Nidrei falado, cantado, bonito. Ele sentiu sentimento lá dentro. Ele chegou para o Tzudik e falou, não, como é que você consegue pôr tanto amor dentro do Kol Nidrei? Deixa eu te contar. Alguns anos atrás, eu estava aqui em Frankfurt, ele é de Israel, e ele ia para Rosh Hashanah Yom Kippur, ia cantar lá na maior sinagoga de Frankfurt. Ficava em 2, 3 mil pessoas lá.
E passou o Yom Kippur, milhares de pessoas escutaram ele. Imagina, quando acaba o Yom Kippur, Neilá, todo mundo corre para comer alguma coisa. Quando vai a Avdalá. O Hazan senta. Passou o dia em pé, o dia cantando. A primeira coisa que ele faz é... sentei. Então ele sentou um pouquinho. O pessoal foi embora da sinagoga, correu para comer em casa. Segurança foi embora, trancaram, apagaram todas as luzes. Ele estava só relaxando um pouco. E aí ele saiu pela porta do lado, né, a porta dos fundos, e começou a ir para casa para comer alguma coisa. E nisso ele vê um senhor batendo no portão lá na frente da sinagoga. Cara de preocupado, ele falou: "O senhor, posso te ajudar?" Ele falou: "Sim, eu vim pro Kol Nidrei." Kol Nidrei foi ontem, acabou já Yom Kippur. Com essa notícia, aquele senhor começou a chorar. Muito. Não acredito que eu perdi. Todo ano eu tinha o calendário, esse ano eu não peguei o lua na sinagoga, não acredito. Então o Hazan falou: peraí, calma. O que aconteceu? Por que você está tão chateado? E ele falou, o senhor contou para ele que ele não era nada ortodoxo, nem a família dele. Quando ele era pequeno, o pai sempre fez questão de levar ele para a sinagoga para o Kol Nidrei. Esse era o judaísmo dele. Quando o pai estava no leito de morte, ele fez o filho prometer que nunca ia perder o Kol Nidrei. Nunca. E agora, a primeira vez que ele perdeu, ele falou: se eu perder o Kol Nidrei, eu perdi minha conexão com meu pai, meu judaísmo. E o Tzudik falou: meu amigo, hoje é o teu dia de sorte. Eu sou o Hazan. Eu sou o Hazan da sinagoga. Entra aqui, a porta dos fundos eu consigo abrir. Vem comigo. Eles entraram. O Hazan acendeu as luzes da sinagoga. Colocou o chapéu de Hazan dele, aquele chapéu branco. Colocou kittel, a roupa branca. Talit, pegou um talit para aquele senhor. Pegou o marzor. Kol Nidrei. Morrendo de fome, eu imagino. Ele cantou o Kol Nidrei tudo de novo para aquele homem. E na cabeça dele, ele pensou: olha a relação do homem. Eu estou restabelecendo a relação desse homem com o pai dele, com Avinu Malkeinu. E naquele Kol Nidrei, ele pensou nas 6 milhões de almas que de repente pararam de escutar Kol Nidrei. E a conexão que ele estava fazendo, ele fez por essas pessoas. Depois do Kol Nidrei, aquele homem abraçou ele e falou: você salvou minha vida. Eu tô mais tranquilo. A porta dos fundos nunca fecha. Hashem, principalmente nessa época, ele está disposto a receber a gente. Em Elul ainda, o rei está no campo para receber. Nos 10 dias de Tchuvá, fazer Tchuvá, tem que se conectar. Hashem está pronto para receber. Visto do Rabino Israel Gon, Yoel Gon, dessa história, e ele fala o seguinte depois: se a gente olhar na Kabbalah, como Deus criou o mundo, tem o tetragrama, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, e a gente já explicou bastante no Tânia, vai voltar de novo que o Yud é a essência de Deus, e o último Rei é a criação do mundo, a expansão da luz de Deus no mundo. E o Rei como que é? Certo? Ele tem um Resh com uma perninha. O que é essa perninha? O que é essa abertura aqui? É aberto embaixo porque representa a queda. Todo mundo cai. Pergunta não é se vai cair ou não. É quando vai cair. Todo mundo tem tentações, todo mundo tem problemas. Deus criou o mundo sabendo que as pessoas vão cair. Mas ele deixou uma abertura em cima para a pessoa poder dar a volta e se conectar de novo. Esse é o rei da criação do mundo. E isso é Hamelach, esse é o nosso rei. É o nosso rei que é nosso pai. Ele sabe que a gente precisa dar a volta e se reconectar. Isso é Rosh Hashanah, isso é os 10 dias de Tchuvá. A nossa conexão, sim, são dias temerosos,
Tem gente que traduz Yamim Noraim como tenebrosos, terrorosos, sei lá o que é, terríveis. Não são terríveis, são temíveis. Por que temor? Porque estamos sendo julgados. Mas olha só a sorte que a gente teve de ser filho do juiz. Só mais um pontinho que eu achei bonito mencionar na reza do Rosh Hashanah, que nós, o Musaf, é até importante. É importante a gente saber por quê. Porque a reza do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, é longa. É muito longa, né, Moisés? Eu lembro que eu teve um ano, não sei se foi ano passado, o primeiro ano que você veio, o Moisés, já estava quase no final da reza, mas já era quase 2 da tarde, o Moisés falou, não estou entendendo nada. Eu lembro, me marcou isso, porque a culpa não é do Moisés, a culpa é do Rabino. Então, é importante a gente saber o que é a reza do Rosh Hashanah. Então, por que o Musaf é longo? Porque no Musaf nós temos 3 bênçãos, quer dizer, 3 séries de versículos e bênçãos, que nós falamos de Deus ser rei, nós falamos de Deus lembrar de toda a criação, dos nossos pecados, etc., e do shofar. E em cada uma dessas vezes a gente toca o shofar também. Tá? A gente já teve aula sobre o próprio shofar, mas nós recitamos 10 versículos da Torá para cada assunto. Tá? E tem um versículo muito interessante que fala o seguinte: Bayom Ahu Yitaka Shofar Gadol. Bayom Ahu, naquele dia, nos dias de Mashiach, Yitaka, será tocado o grande shofar. O Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, em momentos de guerra, Segunda Guerra, etc., ele trouxe uma explicação por que isso é relevante para agora, nossa guerra em Israel. Por que não fala quem vai tocar? Não faria sentido falar quem que está tocando o shofar? Porque quem vai tocar o shofar não é uma pessoa, não é uma entidade, é cada um de nós. A gente já falou que o choro do shofar é a conexão entre a gente e Deus. Quando chegar Mashiach, vai se revelar isso, vai revelar o amor intenso que nós temos por Hashem. Então é isso que vai acontecer, vai ser tocado o shofar. Que shofar é esse? É um shofar físico, mas também é o grito de amor que nós vamos dar quando chegar Mashiach. E aí o versículo continua: Uvau avdim meretz Ashur ve'anidachim meretz Mitzrayim. E virão os perdidos da Assíria e os empurrados do Egito. O que quer dizer Egito e Assíria? Egito, Mitzrayim, quer dizer Metzar, é sofrimento. É o que nós passamos no Egito. Existe o exílio que é com sofrimento. Somos escravos, somos perseguidos, guerras. Existe o exílio da Síria. O que é o exílio da Síria? Então, Sancheriv, que era o rei, ele pegou 10 tribos, as 10 tribos perdidas, e falou: eu vou prometer para vocês uma terra muito melhor do que essa. E mandou eles embora para uma terra melhor. Tanto que a gente não vê eles por aí. Esse é um exílio que não é de sofrimento, não é de Mitzrayim, é de Ashur. Ashur vem de riqueza. Não de riqueza, vem de alegria. Não é riqueza com Aleph, de alegria. Por quê? Porque existe um exílio alegre. Existe o teste da pobreza e o da riqueza. Qual é o pior? O da riqueza. Por quê? Porque na pobreza, bem ou mal, a pessoa sempre está lembrando de Deus. Hashem, você não me manda brachá. Por isso que o povo judeu é comparado com um ovo. O ovo só endurece quando está com tsures, na água quente. Então, o pobre, ele lembra mais de Deus. O rico tem um teste de ele nunca lembrar de Deus. Ele já está bem. Então, é isso que a gente fala. Virão os empurrados do Egito, aqueles que estão sofrendo no Egito, e os perdidos da Síria. Os perdidos, quer dizer, eles se perderam, que é algo muito pior. E isso virá com o toque do shofar de Mashiach. Todos virão e se reunirão. E todos se curvarão para Deus no monte sagrado em Jerusalém.
Jerusalém não se escreve como a gente fala. Falta um Yud. E se diz Jerusalém, a cidade de paz, a cidade completa. Jerusalém, a gemátria, a numerologia é shofar. Quando tocar o shofar de Mashiach, todos nos reuniremos, teremos kibbutz galuyot, a reunião dos dispersos, e com certeza será um dia maravilhoso que Deus decrete logo, vou me corrigir, que Deus tenha decretado no Rosh Hashanah passado, que Mashiach chega já agora, que possamos comemorar o Rosh Hashanah com Mashiach Tzidkeinu, como se deve, revelando esse Pai, Avinu Malkeinu, revelando Deus como Pai, com todo o amor que Ele tem guardado por todos nós. Shana Tová, Umetukah.